Bom, nós vamos conversar agora com o escritor, doutor em comunicação, jornalista, ele também que é coordenador da Rádio Vaticano e Vatican News, o português Silvonei José Protes. Muito boa noite. Eu gostaria de, então, trazer aqui o senhor para a conversa, né, falando sobre os próximos desafios que o futuro Papa tende a enfrentar. Boa noite a todos. Eu começaria pelo testamento do nosso Papa Francisco, que foi publicado na noite de hoje, né? E uma coisa que me chama muito, mas muito atenção e que, num certo sentido, resume a existência, a vida de Bergoglio, a sua simplicidade, né? Porque esse é um testamento em que ele fez já em junho de 2022, Casa Santa Marta, em que ele sentia, né, aproximar-se do acaso da sua vida e com viva esperança na vida eterna, desejava então, Papa Francisco, expressar a sua vontade testamentária sobre, principalmente o que diz respeito, mesmo só, ao local da sua sepultura. Para não ter dúvidas, ele já tinha falado em algumas entrevistas, enfim, de onde ele queria ir. Depois ele disse: sempre confiei a minha vida e também o meu ministério sacerdotal e episcopal à mãe do Nosso Senhor, Maria Santíssima, e por isso peço que os meus restos mortais repousem, esperando o dia da ressurreição, na Basílica Papal de Santa Maria Maior. Desejo que a minha última viagem, escreveu ele, na viagem terrena, se conclua precisamente nesse antiquíssimo santuário mariano, onde me dirigia para rezar no início e fim de cada viagem apostólica, para entregar confiadamente as minhas intenções à Mãe Imaculada e agradecer-lhe pelo dócil e materno cuidado. E o Papa dá, inclusive, as indicações. Peço que o meu túmulo seja preparado no nicho do corredor lateral entre a Capela Paulina, onde está, né, a imagem de Salus Populi Romani, e a Capela Sforza, nessa mesma basílica. O túmulo deve ser no chão, simples, sem decoração especial e com uma única inscrição: Franciscus. Uma outra curiosidade, eu diria, nesse seu testamento: as despesas para a preparação da minha sepultura serão cobertas pela soma do benfeitor que providenciei, a ser transferida para a Basílica Papal de Santa Maria Maior e para a qual dei instruções apropriadas ao arcebispo Rolandas Macricas, que é o comissário extraordinário do cabido dessa basílica. O Papa conclui com essas palavras: que o Senhor dê a merecida recompensa àqueles que me quiseram bem e que continuarão a rezar por mim. O sofrimento que esteve presente na última parte de minha vida, eu o ofereço ao Senhor pela paz no mundo e pela fraternidade entre os povos. Santa Marta, 29 de junho de 2022. Portanto, palavras simples para indicar o túmulo, que deve ser no chão, simples, sem decoração especial e com a única inscrição: Franciscus. É um pouco aquilo que foi a sua vida. Aí a gente poderia até acrescentar: o Papa quis terminar a sua vida sem dívidas. E isso dá um pouco o tom de como foi a vida de Mário Bergoglio, o tom da missão petrina do nosso Papa Francisco, que desde o primeiro momento, como vocês falaram antes também, a necessidade de levar a igreja para os confins, a igreja em saída. E o Papa fez tudo aquilo ao contrário: o centro que vai para a periferia que vai para o centro. O homem de objeto tem que se tornar sujeito. Toda essa visão da misericórdia, desde o primeiro momento em que rezou a oração do Ângelus, Regina Coeli nem Ângelus era, ele falava da misericórdia.
creio que as 3 palavrinhas, a alegria da qual ele sempre pediu para todos nós, o bom humor, a misericórdia, portanto, o perdão, né, são importantes. E agora com o jubileu, que ele convocou o jubileu da esperança. Então, a alegria, a misericórdia e a esperança. 3 palavras que podem nortear um pouco toda a sua missão como sucessor de Pedro. E depois, tudo aquilo que ele fez com gestos concretos, não somente com as belíssimas palavras que nos deixou, suas encíclicas, seus discursos, nesse final de semana, durante o encontro para o Urbi et Orbi, a mensagem ao mundo inteiro. Ele nos brinda com palavras realmente muito fortes em um momento em que a humanidade cada vez mais sangra com a violência de irmão contra irmão. Papa que nos deu também uma mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que será esse dia 1º de junho. Ele fala de desarmar a informação. Então, é uma preocupação que ele tem a 360 graus, com tudo aquilo que vocês já falaram, e também a questão da presença da mulher dentro da igreja, de uma maneira mais reconhecida, e também dos leigos. Agora, Silvonei, eu gostaria que você explicasse também o processo que ocorre na igreja, né, para a escolha do novo Papa. Como que funciona? Perdão. Tudo começa agora. Nós tivemos nessa noite, eu creio que vocês já tiveram conhecimento, a causa, né, do decesso do Santo Padre, a morte dele por derrame cerebral, parada cardiorrespiratória irreversível. Então, com esse último momento do reconhecimento da morte, através do carmelenco, cardeal Farrell, Santo Padre foi colocado dentro de um caixão. Esse caixão deverá ser levado para a Basílica de São Pedro. Não sabemos se será amanhã ou quarta-feira de manhã, para a última saudação dos fiéis. A gente viu hoje na Praça São Pedro, no início da noite, com a celebração, com a recitação do Rosário, mais de entre 15 e 20 mil pessoas que se encontravam na Praça São Pedro. Teremos então esse último adeus. Aguardamos exéquias. As exéquias ainda não foram definidas. Amanhã, às 9 horas, horário aqui de Roma, nós teremos primeiro encontro dos senhores cardeais, do Colégio Cardinalício, que começará então a definir certas, digamos assim, praxes que já existem, mas com os horários e dias. E a partir disso nós teremos então as exéquias, com a confirmação, que já podemos dizer, no próximo domingo, do jubileu dos adolescentes, sem a canonização de Carlo Acutis, porque sem a presença do Papa nós não temos a canonização. Então foi confirmada hoje que teremos o jubileu dos adolescentes, sem a canonização naturalmente, cancelada a festa com a juventude que estaria programado para o Circo Máximo. Então aguardamos agora, amanhã, as exéquias, o dia das exéquias. Seguindo, naturalmente, aquilo que o Santo Padre pediu, e nós vimos agora também no testamento, que o seu sepultamento seja na Basílica de Nossa Senhora, quer dizer, Santa Maria Maior. E a partir daí, nós teremos o início do período uma espécie de novenário das congregações que irão reunir os senhores cardeais que já estão chegando em todas as partes do mundo. No Brasil vão começar a chegar amanhã e depois na quinta-feira também. E ali nós teremos esses encontros. E é nesses encontros que nós sentimos o pulso da necessidade da Igreja segundo os cardeais. É nesses encontros, nessas congregações, que nós temos, então, a visão de como deve ser o perfil do próximo Santo Padre. Recordamos que na eleição do Papa Francisco, ele mesmo, tantas vezes falando em entrevistas, dizia que ele simplesmente estava fazendo aquilo que os senhores cardeais pediram durante as congregações, que era a reforma da cúria, né? Levar a igreja para fora das sacristias. E ele simplesmente estava seguindo aquilo que os senhores cardeais tinham pedido. Então nós vamos ver aí, o perfil vem através das indicações das necessidades que, segundo os senhores cardeais, a igreja naquele momento está vivendo e precisa, naturalmente, de uma atuação mais imperativa. Aguardamos, então, esses 9 dias
de congregações, temos a missa proelegendo o pontífice e, naturalmente, após a missa nós temos a entrada para o conclave, que é o extra homines, o momento em que se fecham as portas da Capela Sistina e assim tem início o conclave. Conclave que vai durar, tem que durar, no sentido de que enquanto nós não tivermos, primeiramente, a maioria 2/3, depois, creio, da quarta ou da quinta, nós vamos para a maioria simples e assim por diante, até a escolha do sucessor de Pedro. Sim. Bom, vou passar a pergunta agora para o Felipe Dávila, para que possa também... Pode seguir, Dávila. Silvonei, boa noite, um grande prazer tê-lo aqui conosco no Impan. Alegria. Silvonei, você tocou num ponto muito característico do Papa Francisco, que é a sua simplicidade, a sua veia missionária, levar a igreja para fora, né, que nós conversávamos há pouco. Por outro lado, em toda missão do padre, tanto nas encíclicas como nas bulas, está em resgatar a essência do evangelho, né? A essência da misericórdia de Deus, a essência do amor cristão. E nesse mundo que nós vivemos com muita divisão, polarização, barreiras e muralhas, essa missão universal, ela soa quase como uma coisa que todo mundo deseja, mas ninguém consegue praticar. E o Papa conseguiu praticar do jeito dele e dando um exemplo aos outros. Será que essa mensagem da universalização vai continuar sendo levada pelo próximo Papa? Você acha que isso porque ela é tão importante, né? Nós temos as encíclicas de fraternidade e amizade social, nós temos a encíclica maravilhosa do amor humano e divino, né? Então, você acha que é possível continuar levando essa chama de esperança, de termos uma humanidade um pouco mais unida em torno desses valores universais que o Papa Francisco pregou com tanto vigor? Pois é, o Papa Francisco ele foi o primeiro em várias coisas, primeiro jesuíta, primeiro América Latina, e o primeiro a assinar um documento sobre a fraternidade humana com um líder islâmico. Olha o tamanho dessa ação do nosso Papa Francisco, documento que foi pensado e escrito por tantas pessoas, pelo Papa, por o líder islâmico, e ali dá uma dimensão que até então a gente talvez não tenha percebido, porque nós tínhamos o diálogo ecumênico, né, entre as igrejas cristãs, enfim, mas quando vai para um diálogo interreligioso com outras religiões, ali se torna uma coisa muito mais difícil e forte. E Papa Francisco nos dá essa dimensão. Tem uma foto belíssima do Papa Francisco, não sei se vocês recordam, na sua ida a Jerusalém, quando ele está com um rabino lá de Jerusalém e com um imã, né, e se abraçam diante do Muro das Lamentações. E naquele momento tem um vento, né, que levanta a papalina do Santo Padre e cobre, né, a sua cabeça. É um momento, eu diria, único na história, pelo menos naquela história que a gente recorda. E isso nos dá essa dimensão. Seria muito, mas muito difícil que a lei da inércia, né, do Papa Francisco, de tudo aquilo que ele fez, não se chegue ao próximo Santo Padre. Porque seria difícil pensar que a gente possa dar um passo atrás, né, no reconhecimento do outro, no reconhecimento da essência do ser humano e da sua dignidade. Papa Francisco colocou muito o dedo nessa tecla da dignidade das pessoas, né? Recordamos na viagem de retorno do Brasil, quem sou eu para julgar? Isso saiu da boca de um Papa, isso gerou o mundo, né? Então, quanto é importante essa mensagem, esse seu legado, para que a gente possa continuar a caminhar juntos. Hoje nós estamos numa situação tão difícil, com tantas guerras. O Papa, quando começou a falar da Terceira Guerra Mundial em pedaços, muita gente dizia que era uma piada do Papa. E a gente vê hoje quanto ele estava certo, né? Então, como seria difícil imaginar uma igreja que não vá também nessa direção.
Eu sei que tem tanta gente que criticou ele por certos gestos, certas ações, mas como ele sempre disse, nós vamos em frente. A igreja é de Jesus Cristo, não é minha. E ele continuou até o fim, porque tantos, inclusive pediram, o Papa tem que renunciar, porque não consegue mais falar, porque não consegue se apresentar. E o último ato que ele fez, foi sair no meio do povo na Praça São Pedro, nesse domingo. Girou, distribuiu balas para as crianças, para dizer, eu estou aqui no meio de vocês. Aquele abraço ideal para toda a humanidade, né? Aquela humanidade que ele sempre defendeu, aquela humanidade que ele sempre amou. E um amor que a gente viu neste domingo, quando ele sai com o Papa Móvel. Sem dúvida. Nós conversamos com o Silvonei José Prostes, ele que é jornalista do Vaticano e também do Vatican News em português, que agradeço demais os esclarecimentos. Obrigado. Uma última coisa só, que eu não sei se vocês já falaram, que nós tivemos, como eu disse antes, o rito da constatação da morte, né? Deposição do corpo do Papa no caixão nessa noite, e também foram colocados os selos no apartamento pontifício no 3º andar do Palácio Apostólico nessa noite, né? Recordamos que é uma simbologia muito forte, né? Se fechar os apartamentos pontifícios. O Papa não morou lá, morava na Casa Santa Marta, mas tinha o seu escritório de trabalho. Então, temos esse fechamento, e amanhã deve ser quebrado o anel do pescador, né? Foi tirado do dedo do Papa hoje, deve quebrar então amanhã. E amanhã também, como eu disse, teremos a realização da primeira Congregação Geral dos Cardeais, durante a qual se poderá ser definida então a data para o funeral. Agradeço mais uma vez estar com vocês. Muito obrigado.